Ó, o Genipaco Pereira fez uma pergunta aqui que vai entrar num ponto aqui muito legal que a gente já falou que é perfeccionismo, que é assim, ele diz como é que você lida, por exemplo, quando você tem 10 problemas, resolveu 9, mas aí por não resolver o 10º, você não consegue frustra. se sentir pleno ali. Olha, meu amigo, vou te falar uma coisa. Se você achar que o último problema é a pedra filosofal da sua vida, você tá na água, entendeu? Porque assim, tudo que não tem remédio, remediado está. Essa frase deve ter uns 5.000 anos, alguma coisa assim. Então, não adianta eu querer, é um problema de cobrança, de ego, né? É você se cobrando, é o seu ego cobrando que você não fez tudo o que você tinha que fazer. Não bateu a lista, né? Mas quem falou que você tinha que fazer tudo que você achou que você tinha que fazer? Primeira pergunta. Entendeu? Quem falou que tinha que fazer tudo? Então tem dias, ontem foi uma situação muito interessante, tava com a Adri umas 3 horas da tarde lá no galpão, e eu peguei e comecei a olhar realmente o que eu precisava fazer para acabar o dia. Efetivamente, o que eu tenho que montar para entregar. Então, de tudo que estava na garagem, às 3 horas da tarde, eu não tinha que montar nada para entregar. Era tudo para a semana que vem. Então, eu estava vivendo de preocupação. Eu estava me preocupando de uma coisa. Mas eu podia adiantar o trampo e tal. Eu falei assim, gente, eu tenho trampo para o próximo século. Então, a questão... A vida eterna, né? Remoto subindo no teto. Tem gente que reclama de trabalhar. Eu falo, não vai me falar que o seu trabalho tá dando trabalho. Então assim... Trabalho é trabalho. Então, assim, dentro do cronograma que a gente tinha, dos clientes para atender, o que realmente eu precisava realizar nas sexta-feiras, 3 da tarde. Eu lembrei de uma frase fantástica do Leonardo ao meio-dia. Quem fez, fez. Daí, irmão, se você tinha 10 tarefas, você fez 9 e a última tá te incomodando, abre uma cerveja, bro. Abre uma cerveja, bota o pé numa garrafa d'água lá e relaxa, porque depois acha um jeito de fazer isso. O Arthur tá falando, ó, se cobrar demais é ego. Né? Se cobrar demais é ego. Ele tá perguntando, mas se cobrar demais é ego. Cara, imagina o seguinte, você colocou Pode ser ego e pode não ser, tá? É difícil dar um nome para uma coisa assim. Imagina assim, eu quero acabar essa sala, deixar ela pintada toda arrumadinha, porque isso vai me deixar com uma sensação de realização e vai estar pronta para eu trabalhar amanhã. Aí você tem um compromisso de acabar uma coisa e você chega no fim do dia, você não conseguiu acabar. Mas você não conseguiu acabar porque você foi frouxo, você não conseguiu acabar porque realmente não dava para acabar. Então você não pode se frustrar por isso e você também não pode se culpar, assim, não deu. Acaba no dia seguinte para aquilo estar pronto o mais rápido possível para você poder trabalhar. Tem um lance de você ter dado o seu melhor, né? Pô, você fez o seu melhor. Tem uma sensação de ter dado o seu melhor. Sim. É o lance da frustração, né? Você fala assim, pô, isso aqui eu vou me frustrar porque eu não consegui fazer isso, ou eu só não consegui fazer isso ainda. Porque se eu não conseguir fazer isso ainda e amanhã eu consigo fazer, tá resolvido. E tomar cuidado com os sabotadores, né? Ah, sim, imagina. Porque frustração, preocupação excessiva vai te roubar energia. Vai faltar energia para outro dia. Imagina o seguinte... Quem se adapta a essa energia? Vamos voltar pro nosso amigo que tinha 10 tarefas e fez 9. Poxa, eu tinha 10 tarefas, eu fiz 9. E na sexta-feira eu não consegui acabar. Eu vou passar o meu fim de semana remoendo, porque eu não consegui acabar a 10ª? Não, amigão, faz o seguinte, ó. Toma um esquecimol, né? 2 com limão, gelo e açúcar, né? Vamos. Esquece. Lembra disso na segunda. Porque você não pode ficar se massacrando por uma situação que fugiu da sua mão. Porque existem os problemas que você pode resolver, existem os problemas que você tem que resolver e existe o que você não arbitra. Você vai se frustrar pelo que você não arbitra? Pô, precisava de uma peça para acabar, a peça não chegou. É culpa minha? Não chegou a peça. Eu não posso virar uma peça. Entendeu? Então não tem como, não tem um negócio que vai fazer. Eu preciso pular essa frustração e passar para a próxima. Não significa que eu fui displicente, eu não tenho culpa. Ah, mas é muito falar que não foi culpa. É muito fácil falar que não foi culpa minha. Mentira. Porque para eu falar que não foi culpa minha, irmão, você é o dono da porra toda, você criou todas as situações, você controla todos os seus fornecedores, você controla todos os seus empregados, você controla todo o processo e você não conseguiu entregar. A culpa é de quem? É do funcionário, do processo? É de alguém? Não, a culpa é sua. Então, para alguém que assume a responsabilidade e falar que isso não é culpa minha, é difícil pra caramba. No meu caso, eu quero cortar o pé, entendeu? Porque eu sempre tô
correndo na frente para não acontecer de frustrar uma entrega ou de frustrar um trabalho. Então, e é isso que fez a Fuma chegar onde está hoje, né? O nome fala por si só, o trabalho representa, o resultado do trabalho fala por si só. Eu não preciso contar do trabalho, entendeu? Agora, eu tenho culpa que o negócio não entregou? Não tenho. Qual que é a minha única saída? Ligar pro cara, pode ser ontem, pro Carlão, o Mercedes do Carlão, né? Tem uma programação que eu não consigo entrar. Tentei 2 horas no final da tarde entrar na programação da Mercedes do cara, não consegui. Fofão, não consegui. Você vai precisar do brinquedo? Não. Então, no final de semana eu vou tentar resolver. Na segunda eu te chamo. Fechou? Fechou. Beijo, tá logo. Entendeu? Então não é uma coisa... Você manobrou, você se adaptou a uma situação, perguntou pro cara que precisava ou não precisava da situação. Se posicionou na situação. E beleza, se posicionou. Então, essa rebolada que você deu, rebolar é se adaptar. Pra quem não entendeu, né? Rebola aí, se adapta, dá um jeito. Outra coisa, a dificuldade de se adaptar vai ter problema no quadril, hein? Ah, Física, Cristina Caro, Gaspareto, É, vai ter artrose é no quadril, verdade, hein? verdade. Vamos fazer a prevenção. E pra se adaptar, você tem que lidar com as emoções, primeiro com as suas, né? É. Porque você vê, o Genipapo trouxe pra gente sobre frustração. É. Você não se adapta ao que tá acontecendo, você Sim. vai lidar com a sua emoção mais profunda, E talvez, outra, né? eu acho que o maior problema da adaptação é realmente o ego. É o ego, não vou me sujeitar, não vou me sujeitar, mas eu não queria que fosse assim, mas tudo bem, você não queria que fosse assim. Mas é tão ruim se for dessa forma? Essa é a primeira pergunta. Porque se você só não queria, mas não é tão ruim, você pode se adaptar. Mas se você não queria e realmente é ruim, aí é melhor pular fora. Aí escolha, né? Porque se adaptar não é sucumbir. Essa é a grande diferença, porque quando a gente começou a falar sobre isso, Lá né, embaixo. aqui embaixo agora há pouco, a gente falou exatamente sobre isso. Parece que a palavra adaptação traz com ela um negócio assim, pô, tá muito ruim, eu vou ter que baixar meu nível, eu vou ter que mudar aqui o que eu gosto. Adaptação não tem a ver com sucumbir, Não, né? sucumbir, não tem. Adaptar é o seguinte, mudou a regra. Eu consigo cumprir essa regra ou eu tenho que sair fora? Se for para eu cumprir essa regra e me sentir mal, eu vou ter que fazer isso? Aí você sucumbiu. Se a regra mudou e você não vai se sentir mal em realizar isso de uma outra forma, você se adapta. Como se sentir corrompido pelo processo, Fuma? Cara, imagina o seguinte, você tem o seu emprego, que já é apertado, seu salário vai ficar apertado no final do mês e tudo mais, você tem mulher, filho, criança, whatever da situação, pode ser, e você não tem um outro lugar para trocar de emprego tão rápido. E de repente entra um chefe que muda toda a história e o seu trabalho, que era difícil, ficou impossível. Mas você não pode perder o emprego. Aí ou você sucumbe ou você vaza. Mas se você vazar, você vai ter como sustentar sua família, vai se recolocar rápido no lugar. Então, são situações que a gente fica refém da situação e você sucumbe. Uhum. E assim, mas tá errado, tem alguma coisa... É errado sucumbir? Sim, gente, cada um sabe da sua necessidade. Entendeu? A adaptação, o processo de adaptação, dá certo ou não, é relativamente, inteiramente proporcional à sua necessidade. E sucumbir, às vezes, como está trazendo nesse caso, pode ser muito positivo, em pequeno tempo. Por quê? Eu lembro uma vez, logo quando eu estava começando, eu tinha um único grande cliente. E eu seguia todas as regras dele, como ele ditava lá, e eu seguia as regras, né? Até que um dia saiu um pouquinho da regra. Ele queria que eu entregasse um produto no dia 1, era férias, eu voltei dia 3, 2 dias. Quando eu cheguei, foi assim, ó, ele me tratou assim de um jeito horrível. E eu não podia, era meu único cliente. Eu enfiei meu rabinho embaixo das pernas e eu saí de lá falando assim, A situação é a partir de hoje estou procurando novos clientes. Eu não rompi com ele. Aí, a partir desse momento, mas olha como foi bom. Eu abri meu olhar, eu não posso depender desse cara. Esse cara não é confiável. Sim. Aí eu saí de lá, quietinha, comecei a procurar outros clientes. Quando eu tinha outros clientes, aí eu fui lá e coloquei. Falei, agora é desse jeito. É isso aí. E a mercadoria no carro. Ele só pagava pra mim com um cheque de cliente e tal. E aí eu falei, olha, é assim, agora é com boleto. Não pago com boleto. Eu falei, não tem problema, eu tô levando a mercadoria embora. Ele falou, como assim? Eu falei assim, porque agora eu não recebo de outro jeito. Se você não quiser, eu entendo, fica tranquilo. Só que eu tinha uma retaguarda nesse momento. A partir do momento... Porque na hora, você acha que não deu vontade de eu Mas mandar aí- ele pra aquele lugar? Mas é que quando tá, ele... nessa hora Só que eu você fiquei tá com o bem cabo da quietinha. frigideira na tua mão, Isso. você tinha recurso Exato. para poder falar, eu escolho ou não escolho. A gente volta lá no começo da conversa da história o seguinte, se você é uma pessoa que tá
financeiramente tranquila, tem uma renda passiva muito grande, lá, e você não tem que conviver com as pessoas para fazer essa troca, para poder ter excedente, para poder viver, você não abre mão do que você quer. Você se adapta muito pouco. Por que você se adapta muito pouco? Porque você tem recurso abundante para não ter que fazer concessão. Eu quero acordar às 10, eu vou conversar com alguém às 11, vou almoçar às 12 e vou para a praia às 13. Ah, mas eu queria falar com você às 11. Ah, hoje já tem, é só amanhã agora. Você entendeu? Mas a pessoa pode colocar uma agenda dessa, porque ela fala, eu não preciso ter concessões. A minha parte de trocas está resolvida. Então, a minha necessidade de me adaptar aos outros é pequena. Mas imagina você ter uma padaria. Às 4 da manhã estão fazendo pão. Às 6 da manhã, às 5h30 você abriu a porta. Começou a chegar cliente. Os funcionários das 4 vão sair às 10 ou às 11. Daí vai chegar outro funcionário. Daí o cara que administra esse negócio todo tem que entender do funcionário, do cara que entregou a farinha, do cliente, da limpeza, tudo mais. Imagina esse batalhão de gente. Eu vejo padaria, porque a gente tem uma padaria que a gente frequenta, a gente vê essa a dinâmica. A né? dinâmica. A logística. Imagina o quanto que o cara que gerencia isso Tem que estar atento. tem que se adaptar para tudo isso funcionar.